Existe uma guerra invisível acontecendo dentro da sua mente agora mesmo. E talvez a parte mais perigosa seja essa. Muita gente nem percebe que está lutando. Todos os dias, pensamentos silenciosos definem emoções, decisões, reações e caminhos inteiros. É por isso que algumas pessoas vivem avançando, enquanto outras continuam presas aos mesmos ciclos, aos mesmos medos e às mesmas limitações. Talvez você já tenha tentado mudar, talvez tenha prometido começar de novo, talvez tenha orado, acreditado, se esforçado, mas no fundo, algo sempre puxava você de volta para o mesmo lugar. E se o problema nunca tivesse sido apenas o que acontece ao seu redor, mas aquilo que acontece dentro de você, Jesus entendia algo que poucos compreendem até hoje. A vida de uma pessoa sempre segue a direção da mente que ela alimenta. Por isso, antes de transformar destinos, ele transformava pensamentos. Antes de mudar comportamentos, ele restaurava identidades. Antes de curar feridas externas, ele confrontava batalhas internas. E neste vídeo, você vai descobrir 7 ensinamentos profundos de Jesus sobre a mente. Princípios que podem mudar completamente a maneira como você vive, decide e enxerga sua própria vida. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o último ensinamento talvez seja exatamente aquilo que você precisava ouvir neste momento. 1. Nem todo pensamento merece espaço. Dentro de você. Um dos maiores erros que alguém pode cometer é acreditar em tudo o que pensa. Jesus mostrou isso claramente quando enfrentou as tentações no deserto. O ataque não começou de forma física, começou através de sugestões mentais. Se você é filho de Deus, perceba a profundidade disso. O inimigo não estava tentando apenas provocar Jesus, estava tentando distorcer sua identidade. E é exatamente assim que muitos pensamentos surgem hoje. Eles chegam de forma silenciosa. Você não consegue. Nada vai mudar. Você nunca será suficiente. Não adianta tentar. E o mais perigoso é que, quando esses pensamentos não são questionados, eles começam a parecer verdade. Mas Jesus nunca negociava com pensamentos que contrariavam a verdade. Ele discernia, confrontava, escolhia o que permanecia dentro dele. E talvez hoje você precise aprender isso também. Nem todo pensamento merece permanência. Nem toda voz merece autoridade sobre sua vida. Comece a perguntar a si mesmo: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Me aproxima do propósito ou me afasta dele? A mente que aprende a filtrar deixa de ser controlada. E se isso já falou com você, escreve nos comentários: minha mente pertence à verdade. 2. O seu olhar está construindo a sua realidade. Jesus disse algo extremamente poderoso. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não falava apenas sobre visão física, falava sobre percepção. Porque aquilo que domina o seu olhar começa a dominar a sua vida. Uma pessoa focada apenas no medo vive paralisada. Uma pessoa focada apenas nos problemas perde a capacidade de enxergar possibilidades. E aos poucos, a mente começa a transformar aquilo em realidade emocional. Jesus olhava para pessoas desacreditadas e enxergava propósito. Via líderes em pescadores. Via futuro onde todos só enxergavam fracasso. Isso não significa ignorar problemas. Significa não permitir que eles sejam maiores que sua visão. Talvez sua vida não esteja sendo limitada pelas circunstâncias, mas pelo modo como você interpreta as circunstâncias. Então hoje, faça uma escolha consciente. Pare de alimentar apenas aquilo que rouba sua esperança. Treine sua mente para enxergar direção, aprendizado e crescimento até nos períodos difíceis, porque o olhar muda o caminho. E se você acredita que ainda existe propósito para a sua vida, deixa o like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também estão lutando em silêncio. 3. Sua mente funciona. Como um solo, Jesus contou a parábola do semeador para revelar algo profundo sobre a mente humana. Toda palavra é uma semente.
Toda influência planta algo. Todo pensamento repetido cria raízes. E o problema nunca foi a semente. O problema sempre foi o solo. Existem pessoas que escutam verdades poderosas, mas nada permanece. Outras começam motivadas, mas desistem na primeira dificuldade. E existem aquelas sufocadas por ansiedade, distrações e excesso de pensamentos. A mente fica cheia demais e não sobra espaço para crescer. Agora pense com sinceridade. O que você tem permitido entrar na sua mente todos os dias? Quais conteúdos alimentam você? Quais conversas? Quais pensamentos? Porque cedo ou tarde, aquilo que entra em você começa a crescer dentro de você. E talvez sua transformação comece não adicionando mais coisas, mas removendo aquilo que está sufocando sua paz. 4. A renovação da mente é o que quebra ciclos. Muitas pessoas oram por uma vida nova mantendo os mesmos pensamentos antigos. Querem resultados diferentes, mas continuam alimentando as mesmas crenças limitantes. Jesus nunca ensinou uma fé passiva. Ele ensinou transformação. Quando encontrou o homem paralítico no tanque de Betesda, antes do milagre, Jesus fez uma pergunta desconfortável. Você quer ser curado? Porque existem pessoas tão acostumadas com a dor que a dor virou identidade. Se acostumaram ao medo, à insegurança, à autossabotagem e, sem perceber, começam a viver aprisionadas por padrões mentais invisíveis. A renovação da mente começa quando você para de aceitar pensamentos automáticos como verdades definitivas. Quando você decide substituir medo por direção, limitação por propósito, desânimo por consciência. E isso não acontece de uma vez. É uma construção diária. Pequenas escolhas, pequenos pensamentos, pequenas mudanças internas, que com o tempo transformam toda a vida. 5. Jesus nunca forçou mudanças. Ele despertava a consciência. Existe algo fascinante na maneira como Jesus ensinava. Ele não manipulava pessoas, não pressionava transformações, não impunha mudanças pela força. Ele despertava a percepção. Por isso ensinava através de parábolas. Porque a mente resiste quando se sente atacada, mas se abre quando começa a descobrir sozinha. Quando alguém se enxerga dentro da mensagem, a transformação deixa de ser externa. Ela se torna pessoal. É por isso que alguns conselhos nunca mudaram sua vida. Mas uma única percepção pode mudar tudo. Talvez você não precise apenas ouvir mais palavras. Talvez precise enxergar aquilo que ainda não tinha percebido sobre si mesmo. E quando isso acontece, você nunca mais consegue voltar a pensar da mesma forma. E 6. Suas palavras estão fortalecendo sua prisão, ou sua liberdade. Jesus declarou: a boca fala do que o coração está cheio. As palavras revelam aquilo que a mente vem alimentando em silêncio. Observe como você fala sobre sua vida. Muitas pessoas dizem que querem mudança, mas passam o dia reforçando derrota. Nada dá certo para mim. Eu nunca consigo. Minha vida não muda. E sem perceber, treinam a própria mente para continuar exatamente no mesmo lugar. Jesus usava palavras para restaurar identidades. Ele chamava pessoas não apenas pelo que eram naquele momento, mas pelo que poderiam se tornar. E talvez você precise parar de usar palavras que fortalecem suas limitações. Porque aquilo que você declara constantemente começa a moldar aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita influencia a maneira como você vive. 7. A fé não é apenas uma emoção, é um estado mental. Muita gente pensa que fé é apenas acreditar em algo distante. Mas Jesus ensinou a fé como posicionamento interno. A mulher que tocou nas vestes de Jesus não agiu por impulso. Ela já havia decidido dentro dela no que acreditava. A fé dela existia antes do milagre aparecer. E isso muda tudo. Porque fé não é ignorar a realidade. É não permitir que a realidade tenha a última palavra sobre sua mente.
A verdadeira fé sustenta decisões mesmo quando ainda não existem sinais externos. Ela mantém direção no meio da dúvida, mantém convicção no meio da pressão. E talvez seja exatamente isso que está faltando para muita gente hoje. Não mais força externa, mas firmeza interna. Porque a vida começa a mudar quando a mente para de se alinhar automaticamente com o medo. Conclusão. No final, todos esses ensinamentos apontam para a mesma verdade. A transformação verdadeira começa dentro. Jesus nunca separou espiritualidade de mentalidade, porque ele sabia que pensamentos moldam caminhos. Quando o olhar muda, decisões mudam. Quando a mente muda, ciclos se quebram. Quando a identidade é restaurada, a vida inteira começa a se reposicionar. Talvez você tenha passado anos esperando que algo externo resolvesse aquilo que precisava ser transformado internamente. Mas agora você entende. A mente pode ser o lugar onde sua fé nasce, ou o lugar onde ela é silenciada. E a partir de hoje, você tem uma escolha: continuar alimentando os mesmos padrões, ou começar a construir uma nova mente, uma nova percepção e uma nova vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa vencer batalhas internas. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente com ensinamentos sobre fé, propósito e transformação real. E nunca se esqueça, a vida que parecia impossível começa a nascer quando a mente se alinha com a verdade.